E agora vamos falar sobre os preparativos para a 16ª edição do Seminário Literário do Colégio Mater Christi. É com alegria que estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Maria Alice, estudante, e também a Lívia Naara, estudantes, que vão nos falar um pouquinho sobre os preparativos para a peça Hamilton. Sejam bem-vindas, alegria em recebê-las. Bom dia. Obrigada. Como é que foi a escolha, então, já dessa obra? Bom, a gente tinha várias opções, porém, ela, no caso, levou a opção do Hamilton e foi por voto unânime a gente escolheu essa peça, porque ela envolve drama, suspense, romance. Também é muito importante para a educação, porque é uma biografia, foi baseada em fatos reais e aborda muito sobre o século XVIII e traz muitos fatos históricos. Maria Alice quer complementar um pouquinho dessa escolha? Também tem muita coisa a ver com, justamente o que ela falou, com fatos históricos, a Guerra da Secessão, o mandato de George Washington. Todos aparecem, sabe? E também porque Hamilton foi um homem da sociedade estadunidense, mas na verdade ele era das Ilhas Caribenhas, eu não sei. Mas, enfim, ele lutou muito para conseguir e a sua história é totalmente desconhecida. Até porque a biografia que a gente escolheu é em inglês, não tem tradução para português. Então, eu achei muito interessante a gente trazer uma história que não é contada. Inédita, né? É muito bom. E como é que foi toda essa adaptação para vocês apresentarem nessa peça, todo esse trabalho de produção com relação a cenário, a figurino, que vocês também têm essa preocupação? Bom, então, a gente teve que voltar ao século XVIII, né? E o cenário a gente teve que adaptar, teve que mandar fazer alguns móveis para poder ficar na época, que hoje em dia não se vê mais móveis, nada do cenário. E o figurino, inclusive, a gente teve que mandar fazer também, porque é muito difícil encontrar em lojas de aluguéis. Então, foi uma adaptação muito grande. E os personagens, a gente teve que colocar os costumes da época, teve que adaptar eles, teve que ter toda uma preparação. Como é que foi a escolha, então, desses atores em meio à sala de vocês? A gente colocou várias pessoas que se candidataram na frente da turma. E aí eles fizeram a votação e os mais aptos ganharam. Sim, a gente fez os testes e, basicamente, os mais aptos realmente ganharam. E vocês ficaram em quais papéis, em quais funções dentro desse trabalho de produção do Seminário Literário? Lívia ficou como diretora e eu fiquei como Eliza, que é a esposa do Hamilton. E como você definiria, então, essa personagem? O que é que foi mais desafiador para você? Eu acho que o mais desafiador para mim foi tipo, conseguir fazer com que eu entendesse o quanto ela sofreu, sabe? Porque o Hamilton não foi um dos melhores maridos, para ser bem sincera. Então, ela sofreu muito, ela continuou contando a história dele e ela foi muito frustrada na vida. Então, eu achei muito difícil aceitar isso, mas deu certo. Bom que também promove uma reflexão, né? Entre os integrantes, entre a turma, também leva essa reflexão para as outras pessoas. Sim. Quero saber como é que estão aí os últimos preparativos. Está tudo pronto? Tá quase tudo pronto. Nós estamos nos últimos ensaios e, graças a Deus, está tudo pronto, está tudo dando certo. E eu espero que no dia aconteça de acordo com o que a gente está ensaiando. E falando em ensaios, né? Quando se fala em reta final, a gente sabe que se intensificam, como é que está tudo afiadinho, vocês estão ensaiando várias vezes no dia, na semana? Sim, a gente estava ensaiando no ritmo de 3 vezes por semana, mas agora quase todos os dias a gente está ensaiando. E a gente vai ter um ensaio no teatro amanhã e próxima semana também para ver como é o espaço lá, se adaptar melhor ao ambiente. A apresentação de vocês vai ser quando, Alice? Dia 3 de julho, às 19 horas. Pois é, então aqui eu queria saber quais também os principais aprendizados de vocês ao participarem da edição, né, da 16ª edição do Seminário Literário. Que conhecimentos vocês conseguiram adquirir através dessa experiência? Bom, eu já venho participando das outras edições também e é muito importante porque promove a responsabilidade.
eu amadureci muito porque eu tenho que lidar com várias pessoas, né? Com muitos integrantes da turma e cada um com uma opinião, com um modo de pensar. Então a gente aprende a trabalhar as relações humanas, aprende a entender melhor, compreender as outras pessoas. É muito importante. Os principais aprendizados? Fora o aprendizado da história, que é uma história muito envolvente e histórica mesmo, né? Eu acho que foi exatamente o que Lívia disse. Você tem que estar em contato sempre com as outras pessoas da turma, então você acaba criando laços que você nunca achou que ia ter. Como é que está a participação da família de vocês também nesse processo? O meu pai ele está ajudando muito com o transporte e a minha mãe também está torcendo em casa para dar tudo certo. Existe também mães de alguns alunos que vão estar lá no dia ajudando, vão estar como ajudantes da turma. E a família está participando, envolve também a família, então a família também está ajudando muito nesse processo. Exatamente. Vamos então aproveitar o espaço, reforçar o convite para o nosso telespectador para que eles também possam prestigiar a peça de vocês. Muito obrigada. Fiquem à vontade para reforçar o convite, reforcem aí, convidem mais uma vez o nosso telespectador. Bom, gente, no dia 3 de julho, às 19 horas, nós vamos estar apresentando o recital Sarará Crioulo e a peça Hamilton. Esperamos vocês, esperamos que gostem também. A gente também espera que vocês aprendam alguma coisa e que seja uma experiência tão boa para vocês quanto foi para nós. Muito obrigada, Lívia, também a Maria Alice. Espero, né, que vocês possam vir mais vezes ao Conexão em outras ocasiões, falar um pouco desses projetos super interessantes desenvolvidos pelo colégio. Um abraço a toda a turma de vocês. Obrigada. Vamos então conferir agora o teaser dessa peça Hamilton. Como um furacão, sinônimo de caos, pôs em ascensão a vida de um bastardo, órfão, pobre, filho de uma prostituta. Ou melhor, a partir disso, ele conseguiu subir na vida apenas com a política e os seus valores. É o que a maioria das pessoas se perguntam quando ouvem a história de Alexander Hamilton, que, como no furacão, houve tristeza, caos e drama. Quem vive? Quem morre? Quem conta a sua história? Parabéns, vocês já ficaram aí na expectativa e já estamos recebendo aqui no nosso estúdio mais estudantes do Colégio Mater Christi, dessa vez a Carol Cavalcante e também o André Lucas. Sejam bem-vindos ao Conexão, muito bom dia. Bom dia. Qual a peça escolhida por vocês? A gente escolheu A Farsa da Boa Preguiça, que é de Ariano Suassuna. E a escolha da peça mais ou menos foi baseada que todas as outras salas elas vão trazer literatura estrangeira. Então a gente se escolheu, né, porque o orgulho de ser nordestino é até a hashtag da nossa peça. E a gente vai trazer Joaquim Simão e Nevinha, que são um casal pobre, e vai ter outro casal rico. Aí tipo vai ter um joguinho de o rico querer ficar com a pobre e a rica querer ficar com o pobre. E aí, como é que foi todo o trabalho de escolha de personagens, de atores, para apresentarem então essa peça, esse espetáculo no seminário? No caso da escolha dos atores, a gente sempre tem as pessoas que gostam de participar, gostam de estar lá na frente, e eles se vão por vontade própria e a gente faz uma votação, caso duas pessoas queiram o mesmo personagem. Eles encenam alguma parte, fazem uma contracena e a gente escolhe na sala, por meio da votação. Vocês estão aí com quais papéis nesse trabalho envolvente do seminário literário? A gente é o casal dos pobres. Eita, olha, temos protagonistas aqui? Joaquim Simão e Nevinha. E desde cedo a gente vem, tipo, desde o 6º ano, que quando a gente começou o seminário, a gente sempre é muito envolvido com o seminário. A gente é os líderes, normalmente a gente reveza. Esse ano a gente não é. Mas a gente é sempre à frente ou da peça, ela é mais desse ano da peça, sou mais à frente do recital esse ano. Pois é, como é que está também todos os preparativos para o recital? Sim, o recital é Essa Negra Fulô, de Jorge de Lima, e vai trazer o olhar da negra, da escrava, para o cenário de escravidão. Porque a gente vai ver muito que tem um navio negreiro, né? Mas a Negra Fulô vai trazer a sensação de ser a negra na casa. Vai ter a Sinhá, que vai brigar com ela, e vocês têm que ver o resto, porque é muito Também, bom. normalmente, as histórias não são muito passadas, no caso do recital, e a gente queria trazer, principalmente para mostrar a erotização da mulher negra,
principalmente da escrava naquela época, que era muito forte e muito presente esse cenário. No caso da peça, a gente também, como é o nosso último ano participando realmente do seminário, a gente pensou que a gente podia trazer mais uma sensação de casa do Nordeste, que é realmente onde a gente está, onde a gente convive, e que a gente podia trazer uma representação maior para esse local. Aí nos ensaios com o professor Léo, que é o que está ajudando a gente a desenvolver os papéis, criar os personagens, ele fala que quando você vai para o teatro, você tem que entrar do jeito diferente e sair de outro jeito. Então a gente quer que as pessoas entrem na nossa peça, como é uma peça de comédia, relaxe, desconecte do mundo tão caótico que a gente está vivendo, ria bastante. E no recital a gente vai ver que, apesar de a Negra Fulô ser uma escrava, a gente vai ver que ainda dura até hoje. Pois é, são temas que merecem sim reflexão. O Colégio Mater Christi também compartilhando essas reflexões com você, telespectador, com você aí de casa, não só com toda a comunidade escolar do Colégio Mater Christi, mas com você aí, telespectador, que está curtindo Conexão. Vocês viram aí nas últimas semanas, estamos recebendo aí diversos estudantes, professores, compartilhando esses conhecimentos com você, para que também essa reflexão chegue até você e você também possa prestigiar o seminário literário. Quais os dias, como é que está montada a programação da turma de vocês? Nossa peça e o Ressal vão ocorrer dia 3 de julho, às 21h30, no Teatro de Zuí. E falando aí um pouquinho, são quantos alunos envolvidos nesse processo? Como é que foi toda essa dinâmica de roteiro, de ensaios? Nossa sala é uma das salas mais extensas do Mater Christi, tem 37. E grande parte da sala se envolve. Personagens, muitos participam do recital, que precisa de um maior número de pessoas, mas é uma cidade lá atrás. No palco vocês veem poucos atores, atrizes, mas lá atrás é muita gente, muito trabalho, muito esforço para tudo sair perfeito. Eu quero saber quais os principais aprendizados de vocês em mais uma edição do Seminário Literário. Eu acho que toda a vida, desde que a gente começou o seminário, o principal aprendizado é para lidar com as pessoas, porque no decorrer do processo de criação do seminário, a gente encontra muitos problemas, muitas adversidades, e nosso principal aprendizado é de conseguir sair desses problemas, conseguir acabar com eles e conseguir conversar com a turma, porque a gente sabe que liderança é uma coisa muito difícil, participar também é uma coisa muito difícil, e a gente sempre traz aquele sentimento de competitividade saudável, no caso, e também de amizade, e as pessoas mais próximas do grupo para trabalharem juntos, trabalharem em equipe, que é muito importante. Outro lado que é o próprio assunto, porque a gente não conhecia sobre essa Negra Fulô, a gente nunca tinha ouvido falar, e a professora de literatura ela ajudou, deu direções para a gente começar a ver a escrava como outro jeito, com outros olhos. E é importante também, esse direcionamento, esse contato, os professores sempre também ajudando e coordenando essas atividades, que vão abrindo novos horizontes e cada um vai contribuindo de uma forma e só vão crescendo, né? A gente vai contextualizando as matérias. Pronto, a gente vai ter a cota, já mistura matemática, literatura com as peças. Vamos conferir então, vou pedir para vocês reforçarem um convite para o nosso telespectador para que ele possa sim prestigiar a peça de vocês, prestigiar e conhecer um pouco mais sobre esse universo, discutindo essa temática dessa cultura afro-brasileira. Fiquem à vontade. Nossa turma convida vocês para irem prestigiar a nossa peça, A Face da Boa Preguiça, e o nosso recital, essa Negra Fulô, no dia 3 de julho, às 21h30, no Teatro de Zuí Rosado. Contamos com a presença de todos. Reforça então, André, vá lá. Nunca é demais. Vai ser muito divertido, espero que todos possam ir e gostem. E espero que vocês entrem de um jeito e saiam de outro, saiam felizes, mais leves, que vai ser muito bom. Vamos então conferir o teaser dessa peça. É hoje que seu encontro sai. Chega mais perto, não tão perto que a beleza não permite. Dia 3 de julho, às 21h30, no Teatro de Zuí Rosado.
Gente, é interessante porque é a primeira vez que eles estão acompanhando o teaser pronto nessa apresentação. E aí, que avaliação vocês fazem? Já estão mais que ansiosos? Sim, a gente está muito ansioso. A preparação para o teaser foi muito engraçado, o momento de filmar também foi bem descontraído, então a gente realmente gostou muito, era bem o que a gente estava esperando. E diferente dos outros anos, que as peças eram mais de drama, os ensaios eram mais rígidos, assim, a gente tinha que ficar mais sério, né? Esse ano não, as peças é bem descontraído, porque é de humor, ou seja, a gente ri muito, a gente se diverte muito e faz piada. Pois é, vou só pedir licença, a gente já conversa com a professora Marília, né, que faz parte também dessa equipe do Colégio Mater Christi, está coordenando esses trabalhos do Seminário Literário. A gente vai para um rápido intervalo, volta já, não sai daí.